Bom dia. No programa de hoje, Família da Gente compõe conosco as dificuldades que uma mãe atípica passa para cuidar de si e dos seus filhos. Conversamos hoje com a Amanda, com a Raviane e com a Adriana, 3 mães atípicas. Além delas, também a Tânata da Ecoterapia, vereadora recém-eleita e que vai defender a causa na Câmara de Aracaju. Sabemos que a criança atípica tem várias dificuldades no dia a dia em virtude do problema. Então, as mães passam por diversas dificuldades. E aqui uma mãe atípica, Amanda, quais são as dificuldades primeiras que você enfrenta no dia a dia, no seu cotidiano com a sua filha? Bom, Carissa Maria é uma menina muito inteligente, porém, o não, ela não aceita muitas das vezes. Eu preciso olhar no olho dela para ela poder entender que eu sou a mãe dela, para ela me obedecer, uma boa educação que eu dou a ela, tanto eu como o pai e a avó, e assim sucessivamente. Então, precisamos querer o melhor para ela crescer independentemente e ela aceitar a vida que Deus deu a ela, que é o autismo, e a gente correr atrás do melhor para a vida dela. Muito bem. A Raviane também é mãe atípica, né? Tem um jovem. Quais dificuldades você enfrenta com ele e as principais dificuldades do dia a dia? Com o Valentim, a dificuldade de Valentim é a agressividade. Ele é muito agressivo comigo, com os amiguinhos, qualquer uma próxima a ele. Então, a minha dificuldade com o Valentim e melhoria dele é a agressividade, que ainda a gente não conseguiu controlar. Eu não sei de fato por ele ter o TOD também, o TDAH junto com o autismo. É bem dificultoso a parte do TOD, junto com o autismo, com o TDAH. Ele também não aceita não, ele não gosta de pedir desculpa, é bem difícil. Mas isso a gente está correndo atrás, desde 1 ano e 6 meses que ele vai fazendo terapia para melhoria e qualidade de vida dele. Continuando com a Raviane, a sociedade compreende essa agressividade dele, outras mães, outras crianças? Geralmente já chegou gente dizer para mim que eu tenho que bater nele, para ele entender que não pode bater nas pessoas. Mas será que eu tenho que bater nele para ele deixar de ser agressivo? Não, só vai acabar piorando a situação dele. Ele vai entender que ele já está me agredindo, eu vou agredir ele, então ele está fazendo certo. Na cabeça dele ele vai pensar assim, né? Na polícia tem um ditado que a gente fala que violência gera violência. A agressividade vai gerar a mesma coisa. Mas voltando aqui, Ana, e suas dificuldades logo depois que você fez isso no seu dia com o seu filho? É uma filha, tem uma pequena de 9 anos, né? Sofia foi diagnosticada há 6 anos atrás. Eu tive que mudar da Bahia, né, aqui para Sergipe, para poder fechar o diagnóstico dela. Que eu já, ao contrário de outras mães, eu já desconfiava, né, que tinha alguma coisa de errado. Sofia, ela não se encaixava nos marcos. E pontuando, acho que até algumas questões que não sei se vocês vão discutir mais à frente, é um dos grandes problemas que a maternidade atípica enfrenta. Porque você não tem nenhum tipo de aconselhamento na saúde básica com relação a marcos do desenvolvimento infantil. Quer dizer, então você recebe ali eu como fui mãe de primeira viagem, né? Como assim, a minha sorte, entre aspas, é que eu não fui mãe tão cedo como muitas, né? Eu já tinha 27 anos, então eu tinha filho de primos, afilhados que eram bebês, então eu via que a minha não se encaixava dentro daqueles padrões. Então foi quando eu comecei a questionar com o pediatra que tinha alguma coisa errada. E o pediatra dizia para mim que ela só era uma bebê risonha que nasceu prematura. Era o que ele apontava para mim. E as coisas foram se agravando, né? Sofia, com 1 ano e 2 meses, ela começou a regredir. Nos poucos fonemas que ela falava, ela entrou numa seletividade extrema. Sofia foi um bebê que começou a introdução alimentar com 6 meses e com 8, 9 meses ela simplesmente parou de se alimentar. Quer dizer, ela vomitava todas as alimentações que a gente tentava, fora o leite materno. Então, assim, quando eu decidi mudar para Aracaju, né, eu já
acho que mais ou menos com uns 3 meses, na primeira consulta, eu já saí com o diagnóstico fechado. E aí eu tive que ouvir da neuro, que identificou o TEA na minha filha, que ela nunca seria autônoma. Eu já tive que ouvir esse baque dentro de um consultório neurológico, né? Então, mas assim, e ao mesmo tempo eu acho que eu levei isso para um lado muito positivo. Por quê? Eu transformei essa pancada em algo positivo. Eu chorava à noite e eu fui correr durante o dia para ver o que é que eu poderia fazer para mudar aquilo. Não, minha filha não vai ser um nível 3 o resto da vida. E que seja, ela vai ter autonomia sim. Então, a partir de então, foi a minha luta de vida. Eu abandonei minha profissão, fui estudar. A gente contactou o plano de saúde porque o SUS ele simplesmente não amparou, né? Era uma fila enorme. Sofia, ela nasceu no período da época que as crianças do Zika vírus, então ela já pegou toda aquela fila, né? Então eu tive que abandonar trabalho, tive que mudar a profissão, estudar, né? E hoje a minha filha saiu de um nível 3 de suporte para um nível 1, 2. Olha, vale a pena fazer essa luta e vale a pena você também apoiar essas mães, que sofrem muito. Mas, Raviane, mudando um pouquinho para você, na hora que você foi buscar o serviço de saúde público, você teve que tipo de suporte e quais as dificuldades do serviço público de saúde? Eu nunca consegui nada pelo SUS com o Valentim. Ele já tem um plano de saúde desde quando nasceu, né? Ele tinha a Pivida e desde então a gente tentou fazer pelo SUS, mas nunca conseguiu. A gente nunca teve retorno de um neuro, de nada. Aí foi pelo plano mesmo que comecei a conversar com a pediatra, referente a Valentim. Uma me disse que eu estava vendo coisa demais, que era coisa da minha cabeça. Mas eu não sou mãe de primeira viagem de Valentim. Eu tenho um filho que depois de 10 anos nasceu Valentim. Valentim tem 6 e Vitor tem 16. E eu achava totalmente diferente aquilo. Eu dizia, não é normal, não é coisa da minha cabeça. Valentim tinha 1 ano, ele não falava, ele não comia, ele começou a seletividade, gritava na madeira, ele não comia nada. Eu só conseguia alimentar ele dormindo. Era um processo todinho para ele comer, ele ficou bem magro, bem desnutrido. E aí começamos o tratamento dele com 6 meses, quando ele caminhou para o neuro. Aí começou a fazer as terapias, e fechou o diagnóstico dele com 2 anos. E vivemos aí nessa luta de terapia para a melhoria dele e qualidade de vida dele, né? O SUS realmente está devendo muito nessa área e em outras. E que precisa melhorar muito o seu serviço para a população que necessita. Mas, Amanda, quais as dificuldades na hora de você buscar para o seu filho a questão da educação pública? Teve suporte? Quais dificuldades você enfrenta na questão da educação do seu filho? A educação, minha filha não estuda numa escola pública, sim numa escola particular. Porém, não tem uma professora que seja para ela, um apoio. Só tem uma professora que seja para a sala de aula. Então, não tem apoio no serviço Não tem um público. apoio. Olha, o Serviço de Educação Básica é responsabilidade dos municípios. Precisam também observar a luta dessas mães e apoiar na educação desses jovens, porque assim eles serão adultos produtivos. E passa, sim, pela educação. Nós estamos também aqui com a vereadora eleita Tânata, que trabalha muito tempo já como coordenadora, tem contato com essas mães. O que foi que levou a você a fazer esse trabalho e o que você percebe de dificuldade que essas mães passam no dia a dia para buscar tratamento? Olha, há 3 anos, né, que a gente vem nessa luta, vivendo diariamente com cada mãe, com cada filho, ofertando a ecoterapia, como todo mundo sabe, de forma totalmente gratuita e escutando o que todas falam, é a voz de uma só. O SUS não oferta tratamento, as mães que conseguem o benefício pagam um plano de saúde e mesmo assim é com muita dificuldade que conseguem as terapias, conseguem uma consulta com o neuro, porque além de ter o dinheiro de realmente pagar o plano de saúde, você ainda tem que ter para poder judicializar o plano. E essa não é a realidade da maioria das mães atípicas. Então é uma dificuldade muito grande para encontrar um tratamento de qualidade. E a gente sabe que
as crianças, né, as pessoas com deficiência precisam dos tratamentos para se desenvolver, para evoluir e precisa de um tratamento de forma precoce. Elas simplesmente não podem esperar o tempo que o SUS quiser. Elas precisam de forma precoce para que se desenvolva, para que evolua. Então, assim, a realidade diária de uma mãe atípica, ela é muito dura, né? E com muita luta nós iremos alcançar vários objetivos aí na Câmara Municipal de Aracaju, porque será com certeza a nossa principal bandeira, né? Que é as mães atípicas, as pessoas com deficiência. Lutaremos muito, muito mesmo para a implementação da Casa do Autista, que é um centro especializado público, onde oferta terapias gratuitas para as crianças com autismo. E também na Casa do Autista oferta capacitação para os pais, para os professores e principalmente suporte psicológico para essas mães. Então lutaremos também por isso, mas assim, a realidade diária ela é muito dura, então a gente precisa ser um ombro amigo, precisa realmente estender as mãos para as pessoas com deficiência e para as mães atípicas. Olha, a Casa do Autista que ela está lutando, vai lutar na Câmara, mas as mães já consideram que tem uma cadeira na Câmara Municipal de Aracaju à disposição delas. Como é que você se sente, minha querida Adriana? Tana acho que é uma das testemunhas de que eu fiquei muito orgulhosa pela vitória dela, porque durante essa campanha eleitoral, eu vi muitas pessoas abraçando a causa autista, né? E pessoas que a gente não tem a mínima noção de quem são. E, vergonhosamente, até algumas de dentro da comunidade autista, mas que a gente sabe que está ali por um cunho individual, não por um objetivo coletivo, né? E Tanata, eu acho que ela pode confirmar que uma vez eu falei para ela que eu acho muito raro uma pessoa tão jovem quanto ela, em vez de ela estar na universidade, estar aproveitando esse momento da vida dela, não, ela está... Gente, Tanata atendi que ela está catando esterco aqui, na ecoterapia. Né? Limpando o banheiro, eu já fui testemunha de ver ela limpando o banheiro aqui. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque Aracaju está tendo essa oportunidade de ter uma jovem determinada, né? Com todo o gás da juventude, para poder correr atrás de sonhos e de vidas que não pertencem nem ao mundo dela. Né? Porque são... Cada 300 famílias que tem só nesse polo aqui, 600 famílias ao todo, são 600 universos completamente distintos. São histórias, né, que têm o autismo como fundo, mas se você parar para ouvir essas 600 famílias, acho que são 600 livros. Olha, e Adriana, o que é que você espera, né, com a chegada da Tana na Câmara de Vereadores? O que é que você espera? Sonha para melhoria, né, dos serviços, principalmente ofertados pela Prefeitura de Aracaju. Eu tenho certeza que tanto vai lutar por a gente, mãe, pelos nossos filhos, enxergar a gente, mãe, também, que a gente também precisa de ajuda. Como diz assim, quem cuida de quem cuida, né? E quem cuida de mim? Porque eu só cuido do meu filho, eu não tenho mais ninguém para cuidar de mim. Eu para todo mundo, então a gente precisa de cuidado. Se a mãe não estiver bem, como é que ela vai cuidar do filho? O meu maior medo hoje em dia é de partir e deixar meu filho. Quem é que vai cuidar dele? Ninguém vai cuidar dele melhor do que eu nessa face da terra. E eu tenho certeza que Tanata vai fazer muito por a gente. Quais as dificuldades que uma mãe atípica passa para buscar o benefício, o BPC, e também no transporte coletivo? A minha querida Amanda, quais foram as suas dificuldades para chegar a ter esse direito? O BPC Loas eu fiquei 1 ano e meio para conseguir. Consegui e foi com muita dificuldade pelo Departamento da União, porque pelo INSS foi muita dificuldade. Sobre o transporte público, até hoje é muita dificuldade. Riviane, a sua dificuldade no transporte público, já que você falou que ele tem essa questão da agressividade, e o tempo que durou para você conseguir o benefício do INSS? O benefício eu consegui com 1 ano e 11 meses que eu dei entrada. Faz 2 anos que eu vim receber o de Valentim
O transporte público, eu nem sabia, no começo estava perdida, né? Demorei um pouquinho para ir atrás, consegui. A gente tem as dificuldades do ônibus, porque ninguém dá lugar para a gente. Ou então tem gente que quer que a gente levante, ou tira esse menino daí para eu sentar. Sendo que o meu não aceita que ninguém sente do lado dele. Não é fácil botar uma pessoa desconhecida do lado dele. E ele também não quer sentar sozinho. E como ele é grande no meu colo, o joelho dele fica machucando no banco da frente. Aí é dificultoso, a gente passa cada vexame no ônibus, sabe? Quando você vê uma mãe atípica em um ônibus usando esse cordãozinho, dê o lugar, apoie, abrace, que as dificuldades são muitas. Já passou por algum perrengue, Adriana, no transporte público? Dentro dessa caminhada do autismo, Sofia foi diagnosticada com Ehlers-Danlos. Síndrome de Ehlers-Danlos é uma síndrome rara de hipermobilidade, né? Mas até descobrir isso foi todo um processo. Quando Sofia tinha 4 anos de idade, em um episódio específico, nós estávamos descendo de um desses ônibus sanfona e quando ela não sabia descer a escada ainda, então eu tinha que descer e fazer com que, né, e auxiliar a descida dela. E nesse meio, né, trajeto, o motorista ele não olhou e ele simplesmente fechou a porta comigo fora e a minha filha dentro do ônibus. Então, a nossa sorte foi que os passageiros começaram a gritar e aí o motorista abriu a porta. Eu não tive como parar para fotografar, para poder prestar uma queixa, porque eu tinha que amparar a minha filha. Eu fiquei com o braço roxo por conta da situação. E vários episódios. Como as outras mães comentaram, as pessoas não querem ceder espaço, porque o autismo ele não é um transtorno, não é uma deficiência que você vê na hora que você olha. Então as pessoas imaginam que ali é uma criança que pode estar sentada no chão, pode estar correndo, pulando, fazendo pirueta. E, por exemplo, no caso de Sofia, ela tem uma maior facilidade de cair. Então as pessoas realmente pedem para que a gente saia, pedem para que a gente tire a criança, para que eles coloquem a criança no colo. Imagine você pegar o seu filho e colocar no colo de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Pessoas idosas, sozinhas, até com certa predisposição física, né, boa, mandando, de certa forma, que você se retire. Então são situações, né, constrangedoras toda semana. Motoristas que não querem que seu filho passe pela frente, enfim, situações com catraca, acho que são situações inúmeras, acho que dá um programa inteiro. Olha, eu acho que a educação é importantíssima. Eu acho que a Tânata vai ter um trabalho importante com audiências públicas, com gestos na Câmara de Vereadores que mostre para pessoas do transporte público, pessoas que andam em um shopping, para ter o conhecimento de como lidar e como apoiar essas mães atípicas. Esse foi o programa de hoje, Família da Gente.